Vamos para a nossa segunda etiologia de abdômen agudo. Só para não assustar vocês, eu queria dizer que a partir de agora as coisas vão ficar um pouco mais leves, tá certo? Então vamos falar de abdômen agudo obstrutivo, gente. Então, como a gente viu, é um paciente que apresenta um quadro inicial um pouco diferente. Ele tem dor e distensão abdominal como principais características relatadas, né? E ausência de fezes e ou flatos. Então, ele teve parada de eliminação de fezes e ou flatos e tá lá com o barrigão distendido. E tem também, pode ter associado, náuseas e vômitos, tá? E aí, gente, o que é que a gente vai perguntar para esse paciente para conduzir aí a nossa investigação e começar a limitar o nosso leque de possibilidades diagnósticas? Então, primeira coisa, idade do paciente, né? Se é idoso, se é jovem, há quanto tempo que iniciou esse quadro, quais as características da dor, né? Onde é que está mais localizado, onde é que começou mais essa dor, as características dos vômitos também. Então, é um vômito mais frequente, biliar, ou é um vômito que começou mais tardiamente e fecaloide. Então, isso vai ajudar a gente já a localizar no trato gastrointestinal nosso ponto de obstrução. Se é um vômito mais frequente e mais biliar, né, ou salivar, a gente vai pensar numa obstrução alta. Se é um vômito que se apresentou mais tardiamente, né, então depois que a barriga inchou muito, foi que o paciente começou a vomitar, e é um vômito de característica mais fecaloide, então a gente vai pensar numa obstrução mais baixa, tá? A ausência de fezes e flatos também é importante de ser pesquisada, quanto tempo que começou essa parada de eliminação, tá certo? E aí também é importante pesquisar no exame físico, a gente vai ver mais na frente, né, fazer o toque retal, que é um exame essencial quando a gente fala em abdômen agudo obstrutivo, tá? E você não vai chamar o cirurgião para fazer o toque retal, você como médico clínico generalista, você precisa fazer esse toque retal e ver se tem fezes no dedo de luva, ver se é um fecaloma, então aprender também a diagnosticar isso daí, tá certo? Pesquisar, gente, se esse paciente ele fez alguma cirurgia prévia, né? É um dado super importante quando a gente pensa na possibilidade de uma brida, de uma hérnia incisional encarcerada, tá? E história de perda de peso, porque vários quadros de abdômen agudo obstrutivo, né, principalmente diante de um paciente mais idoso, são secundários a uma neoplasia do trato gastrointestinal. Tá certo? Então, super importante essa historinha bem colhida, né? E no exame físico é que a gente tem que pesquisar. Então, presença de sinais sistêmicos, é importante ver como é que tá a frequência cardíaca, a pressão desse paciente, e aí, dependendo disso, a gente vai precisar colher alguns examezinhos adicionais, né? E olhar para esse paciente com um olhar de maior gravidade, né? Mais atento, principalmente se o paciente é mais idoso, mais frágil. Pesquisar hérnias no exame físico, ver se ele tem hérnia, se essa hérnia está encarcerada, tá? Aprender a fazer essa avaliação. E, gente, o toque retal, como eu falei, tá certo? Ó, muito importante, né? Essencial diante de um abdômen agudo obstrutivo, tá bom? Exames laboratoriais, gente, o que é que vocês vão solicitar? Então, hemograma com PCR, tá certo? É o basalzinho. Eletrólitos, então lembrar que um quadro de obstrução intestinal, ele pode vir associado a distúrbios hidroeletrolíticos, tá certo? Então é importante solicitar. E, gente, a gente tem um paciente idoso, solicita também ureia, creatinina, né? Ver como é que tá esse paciente, porque a gente vai ver que o principal exame que a gente vai realizar é o tomo com contraste, é importante a gente ver como é que tá a função renal, tá? Por que eu tô falando disso aqui e não falo do abdômen agudo inflamatório? Porque, geralmente, né, o paciente que evolui com abdômen obstrutivo tende a ser mais idoso, tá certo? Então, é mais comum em idosos do que nos jovens, ao contrário do inflamatório, que é mais comum em jovens do que em idosos, tá certo? Se o paciente ele tem sinais sistêmicos, né, indicando maior gravidade do quadro, é importante a gente colher uma gasometria, tá? Ver como é que tá, se tem distúrbio ácido básico também associado, como é que tá o lactato desse paciente, tá certo? Isso também vai ajudar a guiar a conduta. E os exames de imagem, gente? Então, basicão, né, o que é que a gente vai pedir primeiro? A suspeita de abdômen agudo obstrutivo, o que é que a gente vai pensar em pedir? Então, basicão, né, que é disponível em, assim, realmente a maioria dos serviços de saúde, inclusive UPA, raio-x, tá? Então, vamos pedir um raio-x de abdômen em pé e deitado, associado a um raio-x de tórax em pé. Por que o raio-x de tórax em pé, gente? Se tiver que escolher só um, pede ele, tá? Porque o raio-x de tórax em pé, ele vai diagnosticar pneumoperitônio. E o pneumoperitônio vai indicar a abordagem cirúrgica imediata.
É tudo que a gente quer saber, né? Então, não esqueçam de pedir o raio-x de tórax em pé, né? Para diagnosticar o pneumoperitônio, ou seja, aquela bordinha de ar acima da cúpula diafragmática, tá certo? Ou abaixo da cúpula diafragmática. Se o raio-x, ele não tem achados que indiquem intervenção imediata, tá? Então, se basicamente no raio-x a gente não encontra pneumoperitônio, a gente vai pedir um tomo de abdômen com contraste, porque, como eu falei, é essencial no abdômen agudo obstrutivo, principalmente para a gente ver qual a causa dessa obstrução, qual o ponto dessa obstrução, né? De fato, onde é que está essa obstrução e como é que a gente vai tratá-la, tá? Então, aqui, ó, só alguns exemplos da radiografia, né? O que é que a gente vai pesquisar? Então, na radiografia de abdômen em pé, a gente vai observar, ó, níveis hidroaéreos. Então, o ar mais leve sobe, né? E o líquido desce. Isso é um sinal de obstrução, certo? Abaixo desse ponto, a gente tem uma obstrução. Acima desse ponto, a gente tem o ar para cima e líquido para baixo, tá certo? Então, níveis hidroaéreos, tá certo? Aqui, a gente tem, né, um aumento da espessura, com essas austraçõezinhas aqui, ó, bem definidas, tá certo? Então, isso também é sinal de obstrução intestinal. Geralmente não é assim que a gente visualiza as alças, né, da gente, tá? Então, ó, dilatada, com as austrações bem visíveis, essas divisões, tá? E aqui, o famoso pneumoperitônio, um raio-x, em pé, de tórax em pé, né? Então, abaixo da cúpula diafragmática, então aqui está a cúpula diafragmática, direita, esquerda, e imediatamente abaixo a gente vê esse pretinho aqui, tá? Então, isso é ar fora de alça, certo? Existem sinais, assim, que podem ser confundidos com pneumoperitônio, sempre lembrar disso. Então, às vezes, vem uma alça de cólon que se interpõe aí e dá aquele famoso sinal de Chilaidite, né? Que é um pneumoperitônio fake, né? Na verdade, é uma alça de cólon que subiu ali por trás do fígado, né? Por cima dele e parecia um pneumoperitônio, tá? Então, cuidado só com esses fake news, mas é o que vocês vão pesquisar nesse paciente que tem um quadro característico, né? Que você visualizou o pneumoperitônio. Aqui, ó, é indicação cirúrgica, tá certo? Principalmente quando a gente tem um quadro clínico compatível. Quando não, é que a gente vai para tomo de abdômen com contraste, tá? Então, vamos mais uma vez para mais um caso clínico para a gente conseguir entender e contextualizar um pouco melhor essa história do abdômen agudo obstrutivo, tá? Então, ó, mulher, 55 anos, na entrada na emergência com quadro de dor e distensão abdominal a 48 horas, associada a náusea e vários episódios eméticos de aspecto bilioso. Fezes ausentes e flatos presentes. Refere uma apendicectomia prévia aos 11 anos de idade. No exame físico, tem um abdômen distendido, timpânico, sem sinais de irritação peritoneal. Então, vamos lá. Gente, dor e distensão abdominal, abdômen agudo obstrutivo, né? Vários episódios eméticos de aspecto bilioso, me fala mais a favor de obstrução alta ou baixa? Se são repetidamente, né, e de aspecto bilioso, muito mais a favor de obstrução no ponto mais alto, uma obstrução mais alta, tá? Ela tem uma história muito importante, que é essa apendicectomia prévia. Então, a gente fez um raio-x de tórax, em pé, de abdômen, em pé e deitado, viu os níveis hidroaéreos, viu a dilatação, mas não tinha pneumoperitônio, certo? Não deu pra gente elucidar mais nada, então sabe que tem uma semioclusão ali, mas não informou pra gente o que a gente de fato precisava saber, né? Onde é que tá esse ponto de obstrução? O que é isso, né? Então, para elucidar o diagnóstico, o ponto de obstrução e chegar realmente na causa da obstrução, a gente vai pedir uma tomografia de abdômen, tá? E nessa tomografia de abdômen, nesse caso, né, a gente conseguiu visualizar melhor, ver só o aspecto, né, desses níveis hidroaéreos, tá? Então, aqui, ó, as alças dilatadas com esses níveis hidroaéreos, né? E nesse outro corte aqui, ó, no cortezinho sagital, a gente consegue ver, né, a mesma coisa, né? Então, alcinhas dilatadas com esses níveis hidroaéreos, tá? E um ponto de stop. Vê que coisa interessante, gente. Aqui a gente tem um diâmetro de alça, certo? Vê só, aqui, como o diâmetro da alça, ele reduz. Então, na tomografia, a gente consegue identificar exatamente onde que está o ponto de obstrução, né? Exatamente aqui. E a partir daí, decidir o nosso diagnóstico, tá? Então, provavelmente, realmente é uma brida, né?
por conta do processo cicatricial, formou-se uma alça de fibrose aí que está causando obstrução, realmente está prendendo esse intestino nesse ponto, causando obstrução a montante desse ponto, tá certo? Então, é uma brida. E aí, só para a gente finalizar esse raciocínio, a conduta, né, se a gente vai abordar, se a gente vai passar uma sondinha nasogástrica, desobstruir, deixar em dieta zero e ver se resolve espontaneamente, vai depender muito da evolução, de como essa paciente vai evoluir, como é que está essa apresentação inicial, tá? Geralmente, no quadro de semi-oclusão por brida, a gente pode só passar uma sondinha descomprimida, deixar em dieta zero, hidratar e ver como a paciente se comporta, porque em vários casos, a gente não precisa de abordagem cirúrgica aqui, são autorresolutivos, tá certo? Então, vai depender muito dessa evolução da paciente. Mas o que eu quero que vocês aprendam é como chegar nesse diagnóstico, tá? Vamos para o nosso 10º caso. Então, a gente agora tem um paciente do sexo masculino, de 62 anos, então mudamos um pouquinho a faixa etária. É um paciente previamente rígido, que procurou atendimento médico devido a dor abdominal incólica, iniciada há quase 18 horas, com piora progressiva, associada à parada da eliminação de fezes e flatos nas últimas 24 horas. No exame, tem um abdômen tenso, distendido, doloroso difusamente, sendo a dor mais intensa em andar inferior, além de hipertimpanismo em flanco e hipocôndrio esquerdos. Então, tá dando a entender, né, pela história, pelo quadro de piora progressiva, com parada de eliminação de fezes e flatos, né, nesse final, ele ainda não teve o episódio emético, né? Então, tudo isso está dando a entender, principalmente esse quadro aqui de distensão mais em andar inferior, uma dor mais intensa em andar inferior, está dando a entender que a ponto de obstrução da gente agora é mais baixo, né? Então, hipótese diagnóstica da gente vai ser uma oclusão a esclarecer, eu estou pensando na obstrução mais baixa, mas eu vou conduzir daquela forma que eu ensinei para vocês. Primeiro a gente vai pedir o raio-x de abdômen em pé e deitado, raio-x de tórax em pé. E nesse caso, gente, a gente já conseguiu fechar o diagnóstico só pelo raio-x. Observem a típica imagem em U invertido, em grão de café, que eu acho meio esquisito grão de café, mas é em U invertido, né? Que é característico dessa doença aqui, ó, dessa patologia aqui, volvo de sigmoide. Então, o sigmoide torceu, né, e obstruiu aí, então formou esse volvo do sigmoide, tá certo? Quadro bem característico, a gente vai zerar a dieta, passar uma sonda nasogástrica, descomprimir, né, deixar essa sondinha aberta, hidratar o paciente, deixar um aportezinho calórico, porque ele vai estar em dieta zero, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos que possam estar associados ao volvo de sigmoide. Então, isso é muito importante, né, aquela pesquisa de distúrbios, correção dos distúrbios, tá? Antibiótico terapia, deixa ciprometro, tá? Analgesia e antieméticos, né? Então, aqueles sintomáticos, tá certo, gente? Então, na prescrição desse caso de semi-oclusão ou oclusão intestinal, essa vai ser a prescrição inicial padrão, tá? E quando é que a gente vai indicar cirurgia imediata? Quando a gente tem sinal de obstrução total, sinal de isquemia ou perfuração, tá? Então, paciente que tem irritação peritoneal evidente, né? Ou que tem pneumoperitônio evidente no exame, né? Então, paciente que está realmente com quadro de obstrução total, que já tem sofrimento vascular e já perfurou, a gente vai ter que indicar cirurgia imediata, tá certo?